Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Escola. Hoje, com a minha querida amiga, pesquisadora, professora Thalita Campelo. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre justiça educacional, justiça curricular e alguns temas conexos a esses assuntos. Primeiramente, eu queria explicar por que que o Guilherme e a Grazi não estão conosco hoje. O Guilherme está com uma demanda pessoal nesse momento, então ele não pôde participar da gravação. E a Grazi está com uma demanda de coisas do Rio de Janeiro, falta de luz na rua. Então, infelizmente, eles não estarão conosco hoje, mas eu tenho certeza que o papo vai ser muito bacana. E eu queria passar a palavra para a professora Thalita se apresentar só antes, né? Gostaria de dizer que nós dois somos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Didática, o GEPED, que é coordenado pela professora Gisele Barreto da Cruz. Inclusive, a gente se conhece nesse grupo, é, e, enfim, assim, lá que a gente, da onde parte nossas apropriações teóricas, nossas fundamentações e nossas discussões. Então, eu queria passar a palavra para a professora Thalita para ela se apresentar. Então, gente, primeiro agradecer, né, o convite do Pedro. É um prazer estar aqui, né, conversando sobre, especialmente, né, sobre esse tema que me é tão caro e nesse contexto, né, que a gente tenta trazer a escola, né, para o centro, a escola como protagonista. A gente fala de escola com a escola presente. Bom, vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, segundo o IBGE, eu sou parda, tenho cabelos curtos na altura do queixo, cacheados, eles são pretos. Eu uso óculos, aro escuro preto também. Estou com um vestido preto, eu gosto bastante de preto, para combinar com meus olhos que são pretos. Coloquei um batomzinho, né, para poder, né, dar uma disfarçada. Bom, eu sou professora da escola básica, atuo na rede municipal de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense, né, região metropolitana do Rio de Janeiro, desde 2007, e sou formadora de professores desde 2017, atuando tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas, né, no contexto do contrato. Bom, é, sou mestre, né, doutora em educação, pedagoga de formação e de atuação, atuo como pedagoga docente, como professora, né, na escola básica, especialmente na educação infantil, né? Tenho 18 anos de escola, desses a gente pode dizer que 17 são exclusivos na educação infantil. Bom, eu acho que é isso, Pedro. Para apresentar, eu acho que tá bom para começar, né? Maravilha. E agradecer a Thalita por fazer esse lembrete, e é uma prática que a gente tem que adotar aqui no podcast, né, de fazer a nossa descrição, né? Eu sou um homem branco, loiro, mais ou menos 1,90 m, tenho cavanhaque, estou com uma blusa, dizem, meio salmão, talvez, provavelmente, né? E muito obrigado por chamar atenção para isso também, Thalita. Bom, nossa primeira pergunta, ela vai justamente no sentido de compreender o que que é justiça educacional, né? Porque só um conceito, né? Tem uma série de apropriações teóricas que nos ajudam a entender o que que é esse conceito. E aí eu queria entender como é que a gente pode entender melhor essa ideia. Sim, como você bem disse, a justiça social, a justiça educacional, ela é um conceito e ela está interligada ao conceito de justiça social, né? Vários autores e várias correntes teóricas abordam essa temática, especialmente pela perspectiva da sociologia e pela perspectiva também da psicologia, no sentido das subjetividades, né? Como as identidades se forjam nesse contexto que a gente vive de uma sociedade que é capitalista, né? Que tem o capital ali como força principal. Então, a gente tem basicamente essas duas vertentes principais que abordam essa temática. Na minha perspectiva, do que eu venho construindo, eu entendo a justiça educacional dentro da perspectiva da desigualdade social, que a gente entende, né, primeiramente, como tratamento diferenciado no que se refere a acesso a bens e serviços do ponto de vista daquilo que é acessado pelos próprios meios, tanto daquilo que é fornecido pelo Estado, de forma diferenciada, de acordo com algumas características, algumas identidades, algumas marcações que são individuais
e que são individuais também numa perspectiva que é coletiva, que identifica grupos. Então, assim, é um tratamento, um acesso desigual no que se refere à raça, gênero, a território que ocupa, né? Então, dentro dessa perspectiva, a desigualdade educacional ela entra como um acesso desigual à educação e educação de qualidade, né, com todas as aspas possíveis, a partir desses marcadores. Meninos e meninas recebendo educação diferentes, ricos e pobres recebendo educação diferente, quem mora na cidade, quem mora no interior recebendo educação diferente. Então, dentro dessa perspectiva, a gente entendendo que a desigualdade social ela é uma consequência direta da sociedade que a gente vive, essa sociedade capitalista, um sistema capitalista que a gente pode dizer que é um sistema falido, que gera um capitalismo selvagem, um capitalismo exploratório, um capitalismo opressor. Então, uma consequência direta disso, né, dessa característica da sociedade que a gente vive, é a desigualdade social. Então, dentro desse contexto, a gente tem a desigualdade educacional. Então, a justiça educacional, ela se refere a esforços é, e antes dos esforços, ela se refere a um posicionamento, a uma marcação de identidade, numa perspectiva de, primeiro, enxergar a desigualdade educacional como um problema, como uma realidade, entender que é responsabilidade de todos lutar contra ela, e nessa perspectiva, a partir dessa mentalidade, dessa construção de identidade, afirmar posicionamentos, ações que vão na direção da superação dessa desigualdade educacional. E aí a gente constrói isso a partir de práticas de justiça educacional. Vamos começar, Maravilha. né? Vamos lá. Falei muito, mas acho que dá para a gente ir pescando por aí. Deu para entender que é um conceito que se interliga, né, com uma visão de mundo, se interliga com uma constatação acerca da realidade, sobre como a nossa sociedade se organiza e como ela produz essas desigualdades que vão ser enfrentadas por meio, né, dessa ideia de enfrentamento coletivo por uma justiça educacional. E Perfeito. aí eu tenho uma pergunta, se a política de cotas ela estaria dentro da perspectiva da justiça educacional. Sim, a gente pode dizer que, de um modo geral, as chamadas políticas afirmativas, elas podem ser, sim, consideradas como ações que têm como objetivo a justiça educacional. A gente está vendo no contexto na mídia, né, vários assuntos envolvendo a reunião que a gente vai ter da COP aqui no Rio de Janeiro, né, a ONU, a Unesco, tem feito, Unicef também tem feito campanhas direcionadas para esse tema da justiça climática e da justiça educacional. E eles têm afirmado que essa é uma grande demanda do século, né? E a gente tem visto de um modo geral, essas ações, essas organizações, melhor dizendo, fazendo incentivos, desenvolvendo políticas, marcos regulatórios, documentos norteadores, muito nessa perspectiva. E as ações afirmativas, incluindo as cotas, né, que você cita, elas são indicadas tanto como exemplo, né? O Brasil, ele é um país, a gente pode dizer, inclusive pioneiro no que se refere às cotas. Então a gente é citado como exemplo e a partir disso essa estratégia ela passa a ser incentivada, né, inclusive em outros contextos. Então sim, é um ótimo exemplo. Legal. Eu, como professor da UERJ, né, tenho muito orgulho, né, desse lado da nossa história institucional, que às vezes, né, nem todos os lados Uhum. são tão legais dessa forma, mas esse certamente é um dos aspectos positivos da instituição que eu leciono. E aí eu acho que dentro da justiça educacional, a gente pode pensar, então, na justiça curricular, né? E a justiça curricular seria, nessa perspectiva, o quê? Como é que a gente pode enxergar sempre associando, né, as desigualdades, a justiça educacional e agora a ideia de justiça curricular? Sim, sim. A justiça educacional, né, ela
Bom, como a gente vem trabalhando, né, discutindo, conversando até aqui, ela tem a ver com um posicionamento, né, diante da forma como a gente encara a realidade, a gente encara o mundo. Então, a partir desse posicionamento, a gente delineia ações. Então, a justiça educacional, ela envolve políticas, ela envolve práticas, ela envolve planejamentos, projetos, ela envolve tudo aquilo que visa favorecer o acesso igualitário à educação de qualidade, que visa, então, superar as diferenças no que se refere a acesso à educação de qualidade, considerando a origem das crianças, considerando as famílias das crianças, considerando os territórios que elas vivem, né, as condições de vida que elas vivem, né? Sendo repetitiva, com perdão da redundância, da repetição. Então, a justiça educacional ela está muito concentrada nisso. E a justiça curricular, assim como as cotas, né, são um exemplo de práticas, de políticas, a gente tem a justiça curricular como uma perspectiva que visa favorecer esse acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças, independente das diferenças delas, é, numa perspectiva em que tem o currículo como um instrumento de igualdade. Então, a justiça curricular, ela, ela ela tem vários atravessamentos de diferentes perspectivas teóricas, que, por um lado, você tem aqueles que vão defender que, para fazer justiça curricular, você precisa, é, você precisa oportunizar que as crianças, especialmente aquelas das camadas populares, que estão nas escolas mais segregadas, nas escolas mais deficitárias, é, o acesso ao conhecimento que a gente chama de conhecimento poderoso, aquele conhecimento que permite que você acesse lugares, que permite que você circule por espaços e que você tenha acesso a determinadas coisas, inclusive numa perspectiva, né, de ascensão social, ainda que a gente entenda que hoje isso está um pouco mais fluido. Ainda assim, existe uma vertente que entende a justiça curricular nesse sentido. Mas a gente tem uma vertente que eu posso dizer um pouco mais recente, que entende sim que isso é muito importante, que isso não pode ser negado na justiça curricular, mas entende também que isso precisa ser feito em paralelo à construção de um currículo que seja por si só mais igualitário, que seja por si só mais democrático, que seja por si só mais é, diversificado. Então, entende-se que tão importante que quanto trabalhar perdão, esse conhecimento poderoso é fazer a crítica, fazer a reflexão sobre esse conhecimento poderoso, mas trazer também aqueles autores, aqueles referenciais e aqueles conhecimentos, né, que de forma até às vezes pejorativa a gente chama na academia de conhecimento de senso comum, mas trazer eles também para a bala da escola tendo como perspectiva, como ponto de partida, o conhecimento do aluno. E aí a gente tem, né, vários teóricos que defendem há muito tempo que um conhecimento indispensável para todo e qualquer professor é conhecer bem os seus alunos e as suas características. Então, justiça curricular, então, ela passa, primeiro, pela valorização do conhecimento poderoso, entendendo que ele é, sim, na sociedade capitalista em que nós vivemos, uma forma de ascensão social, não necessariamente econômica, mas de ascensão no sentido de literalmente acessar lugares e espaços. No entanto, isso precisa ser feito numa perspectiva crítica, reflexiva, de entender por que que aquele conhecimento é considerado poderoso, poderoso por quem, por quê, né? E aí a gente traz o Paulo Freire para a conversa, né? Não basta dizer que a Eva viu a uva, a gente precisa discutir por que que ela só está vendo a uva e não está podendo comer, né? Precisa trazer isso para a conversa. E também fazer isso por uma perspectiva mais democrática e igualitária, um currículo que seja diversificado, que reconhece o conhecimento do aluno, valoriza na mesma medida que valoriza o conhecimento poderoso, esse conhecimento do aluno, da comunidade dele, e usa ele como ponto de partida a partir também de outras narrativas e outras experiências. Considerando a questão dos gêneros, a questão do racial, as questões étnicas, e trazer isso para a escola. Então, a justiça curricular,
E aí a gente está fazendo aqui uma teia, né, Pedro? A gente não consegue falar da justiça curricular sem falar da justiça educacional e a gente acaba sempre voltando da desigualdade educacional. Então é isso, é uma teia, um entrelaçamento. É muito legal, né? E assim, eu fiquei pensando aqui, porque que você está estabelecendo no seu entendimento sobre justiça curricular, e a ideia desse conhecimento poderoso, acho que você está falando a partir do Young também, né? Para além do Paulo Freire que você menciona, e me parece que é uma marcação muito importante, né? Quer dizer que sim, existe um conhecimento que dá acesso a certos lugares, e isso Uhum, pode parecer, né, um pouco óbvio, mas hoje em dia no campo da educação não é tão óbvio. Então, ao mesmo tempo, você traça um diálogo desse conhecimento poderoso que dá acesso a espaços de poder, né, que muda trajetórias, né, que pode, em alguma medida, favorecer a justiça educacional e curricular e o acesso a oportunidades educacionais, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento do aluno, do contexto, né, os saberes atrelados à diferença como marcador positivo e não negativo, né, como a Kandô fala para a gente, isso tudo está nessa esfera de entendimento, né? E, para mim, isso é muito legal e é muito bonito porque uma coisa não exclui a outra, né? Talvez um pensamento raso vai entender que o pensar num conhecimento poderoso é homogeneizar, é padronizar e esquecer do aluno. Mas o que você está dizendo para a gente, na verdade, é que não. É que é possível pensar nessas diversas faces dentro dessa perspectiva da justiça curricular e educacional. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, essa marcação é muito potente, né? E ela dialoga diretamente com a nossa realidade, né? Dialoga, diretamente com as demandas que a gente vai observando da nossa sociedade, dos nossos anseios por uma qualidade de educação melhor, né? Como você coloca com muitas aspas essa qualidade, né? Porque a qualidade ela pode ser polissêmica, né? uhum. Ela vai ter um entendimento, para quem, o conhecimento dos poderosos, né, aqueles que detêm esse saber e não querem que a classe trabalhadora, por exemplo, acesse esse saber, a educação de qualidade vai ser, para o trabalhador, vai ser fazer um curso técnico, não que isso seja ruim, né, mas fazer um curso técnico no máximo, jamais pensar em ensino superior, né, sempre numa posição servil. Agora, quando a gente está falando dessa perspectiva mais ampliada do conhecimento de qualidade, é justamente, como você coloca, né, é pensar de uma forma crítica, reflexiva, um conhecimento que, em alguma medida, vá permitir o acesso a esses espaços de poder e por consequência, pode ajudar a transformar essa realidade. Então, é muito legal ver isso, é muito bacana. E eu acho que, bem conectado a esse nosso diálogo, né? Qual que é a importância de pensar isso no contexto da nossa sociedade, né, no Brasil atual? O que que o aluno, por exemplo, da escola pública teria de benefício, né, se a gente adotasse, né, ou construísse, porque isso não é uma coisa que a gente adota, um dia não é, outro dia é, né? Mas construísse uma relação mais igual, pautada na perspectiva da justiça educacional e curricular dentro do seu processo formativo e profissional. Bom, a demanda pela justiça educacional, ela é uma demanda mundial e ela é uma demanda crescente e ela tem se tornado uma urgência, uma emergência, né? Os dados, eles são assustadores quando a gente vê a questão da desigualdade do acesso. Lógico que a gente tem contextos em que essa desigualdade, ela é estratosférica. A gente ainda tem milhões de meninas que simplesmente não podem ir à escola. A gente não está falando de milhares, que já seria um absurdo, está falando de milhões. Né? Então, só trazer esse exemplo de gênero para a gente entender como, no contexto mundial, isso é uma demanda que ainda não foi superada. Então, a questão da justiça educacional, ela é uma urgência. E aí, outra questão importante, e aí, Pedro, isso aí pode ser para um outro podcast, né? Não comigo, né? Quem sabe a gente traz alguém muito melhor para falar sobre isso. Eu acho que a justiça educacional, a justiça curricular nessa perspectiva, ela se relaciona ao que a gente tem entendido, teoricamente, como educação integral.
Então, eu acho que a educação integral, que também tem sido apontada como uma possível, né, solução para esses dilemas que a gente tem vivido dessa sociedade que está doente. A gente tem números também muito assustadores no que se refere à saúde mental de crianças e adolescentes, seja pelos conflitos que nós temos vivido em termos de guerra oficial, quanto nas guerras urbanas, quando a gente pensa no contexto do Rio de Janeiro. E essas crianças, elas estão em sofrimento. E quando a gente pensa na desigualdade educacional, que é o nosso tema principal, a gente fala muito no Setembro Amarelo sobre saúde mental. E muitos casos de depressão, de suicídio, estão relacionados à pobreza e à miséria, à insegurança alimentar, à insegurança de não saber se mês que vem você vai dormir na calçada, porque você não sabe se vai conseguir manter o seu quartinho, a sua casa, e isso afeta a saúde mental das pessoas. Se você pensa num contexto como o brasileiro, que tem tantas pessoas ainda, né? A gente vinha numa superação muito interessante no que se refere a esses números, mas a gente também depois veio por um período num retrocesso muito grande, e a gente voltou quase que ao patamar anterior, né? Em que a gente tem tantas pessoas vivendo na pobreza e abaixo da linha da pobreza. A desigualdade social, ela precisa ser enfrentada. E aí que, em relação ao nosso assunto, né, a justiça educacional dentro desse balaio todo, quando a gente pensa nos meninos e nas meninas, vamos trazer a conversa para o contexto do Rio, né, que eu e você, a gente tem mais familiaridade. Quando a gente pensa no contexto do Rio de Janeiro, em que a gente tem CREs inteiras pensando, né, no que se refere ao município do Rio de Janeiro, a maior rede municipal, pública, né, de educação da América Latina, que não conseguem chegar perto, nem assim, chega na 100, 150 dias letivos, não conseguem chegar nos 200. Por conta do conflito urbano, a gente tem aí uma demanda seríssima de defasagem de aprendizagens, de conhecimentos. E a gente não está falando isso um ano, é vários. Às vezes, esses meninos, do primeiro ao nono ano, nunca vão ter um ano que eles vão completar os 200 dias letivos por conta de questões, e a gente só está falando aqui da questão da violência, não estamos falando nem das outras questões que a gente poderia falar. E você citou aí a falta d'água. A gente tem os números. Eu não gosto, eu fico sempre citando os números, mas não gosto de ficar falando a porcentagem, quase que fica chato. Mas a gente tem dados assustadores no que se refere a escolas que não têm saneamento básico, não tem esgoto, não tem caixa d'água, não tem banheiro. E eu não estou falando lá do fim do Brasil, não, estou falando do Rio de Janeiro. Então, assim, não tem água, não tem aula. Então, a gente vê como essas questões da desigualdade social. Isso não acontece nos territórios, né, da elite carioca. Então, a gente vê como isso afeta diretamente a educação dos meninos e das meninas que já são subalternizados, que já são oprimidos, que já vivem em situações muito complicadas. Então, a gente tem a desigualdade educacional se somando, né, numa lista já muito grande de defasagens e de sofrimentos que essas pessoas vivem. E aí, quando a gente pensa na justiça educacional como um posicionamento do professor, como um posicionamento da escola, de assumir que, independente dessas questões, a gente vai fazer de tudo que nos for possível, porque a gente tem que também ter muito cuidado para não cair na responsabilização, que é justamente o que o capitalismo faz, né? A educação nessa perspectiva mercadológica coloca o professor como responsável, não é isso, é diferente. Mas assumir como compromisso político, ético e profissional que eu, enquanto professor, vou fazer de tudo, eu, enquanto escola, enquanto gestor, vou fazer de tudo para que aqui, nesse território, nesse espaço aqui educacional, a gente possa fazer o que for possível para que esses meninos e meninas, o dia que tiver aula, a quantidade de horas que a gente conseguir sustentar durante o dia, eles possam ter a melhor educação que lhes for possível, com os recursos que a gente tem disponíveis, a gente vira uma chave.
Então, o que a gente está falando, por isso que eu falei no início sobre essa questão que tem a ver mesmo com uma formação de mentalidade. E a partir dessa formação de mentalidade, a gente desenvolver ações. Então, é mais do que trazer mais uma demanda para o professor. É a gente, já na formação inicial, ajudar esse professor a perceber que ele tem esse. A gente não tem, né, Pedro, no contexto brasileiro, uma. Como é que a gente diz nas profissões? A gente não tem aquele código de ética e conduta. A gente não tem. Não tem. Então, existem vários movimentos, né, especialmente na América Latina, alguns países já têm, alguns oficiais, outros não, enfim. Mas a gente entender que a educação de qualidade é um compromisso social e político que precisa ser encarado, porque um professor e um gestor que tem esse posicionamento, ele vai ser, ele vai ser uma pedra no sapato do órgão público. Vamos falar da escola pública. Ele vai ser uma pedra no sapato do prefeito. Ele vai ser uma pedra no sapato do secretário de educação. Ele vai ser um agente politizador, de engajamento na comunidade. Ele vai trazer essa família, ele vai trazer essa comunidade e junto vai construir parceria. Primeiro para resolver a demanda daquele dia, no que se refere ao conhecimento, à aprendizagem. A gente não pode esquecer que a escola ela tem essa marcação social. Isso é importantíssimo, isso não pode ser negado, especialmente nesse contexto em que a maior parte desses meninos e dessas meninas só vai ter acesso à educação formal na escola. Então a gente volta, né, para aquelas vertentes teóricas, né? Enfim, fecha parênteses. Mas ele vai ser um agente político, ele vai ser um agente de engajamento, ele vai ser um agente de formação naquela educação integral que a gente trouxe aquele parênteses também. Então, a gente vai formar no conhecimento poderoso, porque a gente não pode dizer que ele não é útil. Infelizmente, ele é útil. Ou felizmente, né? Também a gente não pode botar a culpa nele, né? Só porque alguém disse que ele é poderoso, tem que botar a culpa no que quer, não é no poderoso, não nele, né? A gente vai fortalecer a identidade da comunidade, esses saberes que emergem dos próprios meninos e meninas nas suas relações com o mundo. Então, a gente fortalece as identidades e as subjetividades, e isso é muito importante num contexto, né, que a gente já vem falando aqui, né, de subalternização. Então, você saber que você é importante, que aquilo que você pensa, a forma como você vive, ela é legítima e ela é importante. Que o saber que você construiu na sua comunidade, no seu contexto familiar, relacional, é importante. Isso muda, né? A gente tem várias pesquisas que mostram como as questões afetivas influenciam, né, na aprendizagem. E, para além disso, a gente vai criar essa rede. A ideia tem a ver com isso, né? Criar uma rede que influencie outros professores, outros gestores, influencie a comunidade, e a partir desse esforço coletivo, a gente possa fazer pressão nos órgãos públicos, a gente possa fazer pressão nos políticos, nos construtores, executores de políticas públicas dentro dessa perspectiva, né? Por isso que a gente trouxe também o Paulo Freire para a conversa, porque tem muito a ver com essa perspectiva, né? De como você entende o papel do conhecimento dentro dessa sociedade capitalista. E aí, nesse jogo de lutas, escolher as melhores ferramentas para lutar, entendendo o quê? E aí a gente entra aqui nas várias discussões teóricas que a gente deixa para o povo dos próximos podcasts que lute. Mas assim, a gente entender que para mudar o jogo, você tem que jogar o jogo e você tem que ganhar. Porque assim, a gente veio durante muito tempo com algumas correntes, né, que pensavam uma educação diferente, que pensavam uma educação para além desse conhecimento poderoso, que vinha muito numa perspectiva de pegar o tabuleiro, jogar para o alto como assim? E aí a gente não mudava, você não muda as regras do jogo sem fazer parte do jogo, sem estar lá jogando o jogo. Né? Então você continua tirando, não oportunizando acesso de determinados grupos que continuam não entrando no jogo, e você perpetua que aquelas mesmas pessoas continuem lá naquele jogo, você não muda as coisas, entende? Então a justiça educacional, dentro dessa perspectiva da justiça curricular, também conhecida como justiça das aprendizagens, ela se refere muito
a transformação social, mas numa perspectiva de mudança, transformação das mentes, das ações, dessa conscientização, principalmente através do conhecimento da aprendizagem, né? Ele é a nossa ferramenta de luta. Então, muitas coisas, Pedro. Eu adorei, porque assim fica muito claro para a falácia do argumento meritocrático, né? Uhum, Então, por que que, sei lá, o IDEB que é questionável, né? Mas supondo que o IDEB seja, né, uma métrica confiável, por que que o IDEB dessas regiões é tão diferente, das escolas dessas regiões é tão diferente, né? Da região que tem, onde os alunos, as escolas têm acesso, né, a todo tipo, primeiro ao conhecimento poderoso e a todo tipo de aparato tecnológico, de estrutura, uhum, às vezes nem isso, como você falou, às vezes de água, às vezes, né, de luz, às vezes de não ter que ter medo de morrer por ir à escola, né? Porque muitas pessoas que nunca passaram por isso, talvez não tenham ideia, né, do que é você ir. Imagina uma criança indo para a escola com medo de morrer, porque, desculpa falar desse jeito, mas é exatamente isso. Que ela Pedro, pode levar eu uma bala sou. perdida. Sim, Pedro, isso é grave e ainda é muito mais grave que vai para além da bala perdida, tem a bala certa. Eu soube recentemente de dados de uma pesquisadora, né? Não posso entrar mais a fundo, né, pela questão da preservação, e até porque é uma pesquisa elemento, de alunos na Maré que precisam sair da Maré e estudar em bairros muito distantes, porque o que as vagas, elas são direcionadas pelo endereço, mas tipo de uma rua para outra é outra facção. A Maré é um complexo gigante, gigantesco. Então você não tem um comando, você tem ali várias facções. E se você mora na rua da facção tal, você não pode estudar na escola da facção tal. Não pode, não pode, você não pode ir para lá. Porque você vai levar um tiro, você está indo no território do inimigo. Mesmo que eu estou falando de estudantes, não estou falando de traficantes. Se você está naquele território, você não pode estudar no outro. E aí, o que que esses meninos têm que fazer? Às vezes, eles têm que andar a Brasil para poder, porque o ônibus está no contrafluxo, e também o Rio Castro tem um limite, né, de passagens, para poder pegar o outro ônibus para estudar lá na Zona Sul, estudar em outros bairros muito distantes. Isso está acontecendo muito na rede estadual. Segundo segmento ensino médio, eles já se locomovem sozinhos. Quando vai com um adulto, né, na educação municipal, o adulto leva, eles ainda têm uma certa segurança, mas as famílias não confiam dos meninos do segundo segmento ensino médio indo sozinho. Aí vai estudar lá em outro lugar. Então, isso é gravíssimo. E aí a gente vai colocar, né, o nível de cobrança individual nessa menina, nesse menino, para que ele tire notas incríveis, para Uhum, que ele seja um estudante que, dentro dessas métricas, performe um desempenho, né, altíssimo, né? Como é que você vai fazer isso? A escola não vai salvar o mundo, embora ela ajude muito nesse processo, mas a gente não pode, né, acreditar na perspectiva redentora da escola se essas coisas mais elementares da nossa vida, como o direito a ir a uma escola próximo à sua casa sem ter medo de morrer, ou que uhum, tenha água, ou que tenha luz. Aqui no Rio de Janeiro tem mais um agravante, né? Porque com essas ondas de calor uhum, é mais um problema nesse caldeirão de problemas que a gente tem. uhum, Então, esses pontos são fundamentais, porque às vezes a gente tem um público de pessoas de outros espaços, de outros estados, né, de outros uhum, países, e essa realidade que a gente vive aqui, ela é muito emblemática desses problemas uhum. que uma perspectiva de justiça educacional e curricular, de alguma forma, visa enfrentar. Thalita, a gente está se encaminhando mais para o final. Eu queria te fazer uma provocação e, na sequência, se você puder também fazer a sua fala de encerramento para a gente poder ir fechando esse episódio. Mas a provocação é a seguinte: Thalita, ministra da Educação, amanhã. Você consegue pensar em algumas
condutas do ponto de vista das políticas públicas, ou pelo menos algumas pistas. Eu sei que você já falou várias aqui, né? Mas que vão nos ajudar nesse percurso, Ai, que, enquanto Pedro. ministro da Educação, Tá. uma pistazinha. Então, Pedro, vamos lá, muitas coisas, né? Primeiro eu preciso resgatar uma coisa que você falou anteriormente, né? Essa quando eu falei da questão do cuidado que a gente tem com a responsabilização do professor, né? E você fala desse contexto, né, da desigualdade, como ele influencia, né? E como a gente precisa ter um olhar diferenciado em relação a esse aluno. Isso é um ponto muito importante na justiça educacional, na justiça curricular, e é um ponto de tensão. Porque o que que acontece? E aí a gente volta à questão da mudança do posicionamento. Existe professores, gestores é, que entendem todas essas questões, mas tratam o aluno numa perspectiva de coitado. Ah, ele não consegue, tadinho. E aí, nem conhecimento poderoso, nem conhecimento fraquinho, a gente vai fazendo musiquinha, vai fazendo trabalhinho, vai fazendo testezinho, né? E aí a gente não consegue efetivamente trabalhar, né, com aquele conhecimento, às vezes com conhecimento nenhum, né? Porque há coitado dos meus alunos. Então, isso é uma perspectiva que precisa ser superada quando a gente fala de justiça educacional e curricular. Apesar desses pesares, entendendo que isso é um contexto que está para além da escola e que precisa, mas que precisa ser enfrentado por ela, o que que eu posso fazer com o meu aluno dentro da minha sala de aula, apesar disso tudo, para que ele possa aprender tudo quanto for possível que ele consiga aprender, mesmo nesse contexto. E aí a gente tem exemplos, aí a gente entra talitamente da educação, com exemplos brasileiros de sucesso, por exemplo, quando a gente cita o Ceará, que é mundialmente reconhecida, né, como sistema público de sucesso. Eu estou falando da rede estadual, mas a gente tem redes municipais no Ceará que fazem um trabalho importantíssimo. E a gente está falando num contexto de DHs baixíssimos. A gente está falando em contextos de pobreza, a gente está falando em contextos de vulnerabilidade, e a gente tem ali todo o engajamento, e aí entra a questão, né? Porque é política pública. Então, aí eu já venho a minha primeira resposta. É, sem política pública para efetivar, né, reunir, organizar essas práticas, a gente fica muito na perspectiva do discurso e do engajamento pessoal. A Thalita dentro da sala de aula dela, o Pedro dentro da sala de aula dele, isso é muito importante, mas é muito importante para os alunos da Thalita e para os alunos do Pedro. Então, a gente falando nesse contexto mundial, global, de uma necessidade da sociedade como um todo, a gente precisa de políticas públicas efetivas. E aí a gente falou do IDEB, né? A gente tem vários rankings, né? Com todas as aspas possíveis e parênteses, asterísticos e notas de rodapé em relação a esses rankings. Saiu, né, a última premiação das melhores escolas do mundo. E a segunda melhor escola, a segunda ou terceira, se não me engano, ela é da Argentina. E é de uma província mais pobre da Argentina. É uma escola num contexto de extrema vulnerabilidade. E é uma escola que, fazendo essa perspectiva de unir esse conhecimento poderoso, unir o conhecimento local, né, o contexto tradicional, né, e aí eles falam da cultura local, dos povos tradicionais daquela região, como que ela adentra na escola, e a partir dela eles constroem todo o currículo. A gente percebe isso como pistas, né? Para a gente conseguir fazer essa educação de qualidade. Na alfabetização, a gente hoje pode dizer que a gente conseguiu, e não digo totalmente, mas em alguma medida, superar aqueles discursos das metodologias. Ai, eu sou montessoriana, ai, eu sou Teberoski, ai, eu sou Freire. E a gente entende hoje que o melhor método é o método que funciona para aquele aluno, e aí o professor ele vai misturando métodos e técnicas na alfabetização. Eu vejo, Pedro, que a educação de qualidade, ela não é educação tradicional, ela não é educação construtivista, ela não ela é a educação que afirma a diferença como um potencial. Ela é a educação que entende o conhecimento como uma ferramenta de transformação social, que entende ele como um instrumento que pode ser usado tanto para oprimir quanto para se libertar da opressão, e que entende que o aluno, o professor, ele é tão produtor de conhecimento quanto as outras instâncias. Então, eu penso que quando a gente conseguir superar
essas dicotomias e atravessar as fronteiras numa perspectiva que favoreça a aprendizagem do meu aluno, as relações de professores e alunos em torno do conhecimento, a gente vai estar mais perto de conseguir tirar todas essas aspas da qualidade, né? E pensar numa educação integral, né? Fica aí a dica para o próximo podcast, né? Pensando na formação do sujeito como um todo para uma sociedade, né? Uma sociedade melhor, né? Que a gente está precisando. Muito bacana, né? São muitos pontos, né? Essa ideia das políticas públicas que visem, né, estimular, fomentar, propiciar uma justiça educacional, né? Elas, como a gente falou e você colocou muito bem ao longo do episódio, elas estão diretamente conectadas também à nossa visão de mundo, à nossa sociedade, Uhum. né? Então é muito difícil de pensar, talvez, em ações isoladas, né, que não dialoguem com um todo, né? A gente tem aí, talvez algumas pessoas não vão gostar muito do que eu vou falar, mas não adianta eu ter um Ministério da Educação, né, que tem uma proposta, o Ministério da Economia que vise justamente a Concordo destruição dos totalmente. direitos, a aplicação de tetos de gastos que limitam Uhum, completamente e botam em risco, né, o piso da educação, o piso da saúde. uhum, Então, realmente isso mostra claramente como as coisas se conectam, né? Não tem como uhum, pensar, senão a gente cai naquilo que talvez você tenha mencionado, né? Os alunos da Thalita, os alunos e alunos do Pedro vão se beneficiar de práticas isoladas, mas que não se conectam, se articulam numa política institucional, numa política pública, num âmbito maior. E aí a gente vai encontrar, na verdade, muito mais percalços na hora de implementar uma política que de fato vai gerar ou vai ter algum efeito no cenário de justiça educacional do que o que a gente gostaria. Então, eu acho que assim, o que você traz é muito importante. Não tem como pensar a educação sem pensar em quem somos nós enquanto atores institucionais, atores do campo da educação, né, professores, pesquisadores, né? A gente não tem como não se posicionar, né? Quem somos nós, que educação queremos, né? Que professores a gente quer, que futuro para os nossos jovens nós desejamos, porque quando você fala da responsabilidade, da mentalidade que o professor e o gestor precisam ter também nesse cenário, né? Ao mesmo tempo, não negar a potência das nossas ações individuais, mas contextualizar nesse cenário maior, né? E aí a gente acaba, né, vendo como é importante pensar sobre isso. Quando eu vou olhar, por exemplo, para a formação de algumas instituições que são mais aligeradas, elas justamente vão cortar uhum. o quê? Essas disciplinas, né, ou esses espaços que visam a formação dessa consciência crítica, né? E Sim. aí está diretamente, novamente ligado à ideia do conhecimento poderoso, à ideia do conhecimento dos poderosos, mas, enfim, acho que é um debate também que pode caminhar para outros espaços. Então, eu queria te agradecer. Acho que foi muito legal esse papo. Queria passar a palavra para você fazer mais algum adendo, fazer a sua fala final, né? O que você acha, qual a sua mensagem a partir desse debate? E é isso. Fique à vontade. Bom, quero mais uma vez, né, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando. Só quero trazer um exemplozinho a partir do que você falou da importância das políticas públicas, né, e a importância de uma consciência política também que esteja ali, né, combinando uma coisa com a outra, né? Um exemplo perfeito é a reforma do ensino médio, né, que a gente tem na Baixada, História Divina e de Vida, e aí a oficina de empreendedorismo é de brigadeiro. Nada contra brigadeiro, eu amo brigadeiro, né? Mas não vamos combinar, né? Empreendedorismo brigadeiro, enquanto o outro lá tá fazendo técnico em mecânica, que ele vai trabalhar na Fiat, né? E vai ganhar mais que eu, doutora em educação na escola. Então, assim. A gente tem, né? Olha como uma política pública produz desigualdade educacional. Então, se uma política pública produz desigualdade educacional, a gente precisa construir políticas públicas que superem e, ao contrário, construam, né, justiça social, justiça educacional nessa perspectiva.
Bom, gente, é isso, né? Adorei, adorei. Falo muito, né? Espero que de alguma coisa que a gente muito tenha conversado, tenha falado alguma coisa tal. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima. Thalita, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal, e até o nosso próximo episódio.